Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus por mais esse dia de vida que o Senhor nos deu bondosamente. E eu gostaria de começar o nosso culto convidando você, por favor, a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16 e os versículos 27 a 34. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 27 a 34. Aqueles que encontraram e por gentileza puderem ficar em pé. Eu quero meditar com os irmãos nesta noite sobre o tema enfrentando dias difíceis, a partir dos exemplos, das lições que nós vamos encontrar aqui nesse texto de um indivíduo anônimo, conhecido aqui como carcereiro de Filipos. Então, a partir de situações que ele enfrenta na sua vida, é que nós vamos buscar discorrer na nossa mensagem de hoje. Atos, capítulo 16, versículos 27 até o 34, diz o seguinte: Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa e, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém, meus irmãos? Vamos agradecer a Deus por esse texto e vamos pedir para que o Senhor bondosamente venha falar ao meu coração, ao seu coração, ao meu e ao seu intelecto, de modo que sejamos abençoados, impactados pela palavra dele, transformados pela sua palavra e assim por diante. Amém? Eu creio que este seja o desejo de cada um de nós nessa noite e que a palavra de Deus de fato venha gerar transformação, mudança de vida, a fé no meu e no seu coração. Pai, nós queremos adorar, bendizer e exaltar o seu nome nesta hora. Queremos te agradecer pela sua bondade, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela alegria que é o privilégio que temos de nos reunirmos a cada domingo, às quartas-feiras também, para aqueles irmãos que podem aqui estar conosco, para que tenhamos comunhão uns com os outros, tenhamos comunhão com o Senhor por meio do seu Espírito Santo, tenhamos, ó Senhor, ali momentos de aprendizado da sua palavra, aprendizado com outros irmãos, pelos seus testemunhos, pelas suas experiências de vida. Nós te louvamos, porque este momento é um momento muito rico, muito oportuno, muito gracioso, que o Senhor concede a cada um de nós. E nós te pedimos agora, Senhor, que o Senhor venha falar ao nosso coração, ao nosso intelecto, repreendendo todo o mal e todos os obstáculos que eventualmente vierem a impedir a sua palavra de ter livre curso e fazer guarida em nossos corações. Pai, instrui-nos nos teus caminhos. É o que nós mais queremos em nossas vidas, queremos ser orientados pelo Senhor, pela sua palavra, de modo que a nossa vida não venha a ser guiada por nós mesmos, mas venha a ser guiada por aquilo que as tuas escrituras nos ensinam. Te louvamos, te bendizemos e te adoramos. Te pedimos tudo isso, desde já agradecidos, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Por gentileza, podem se assentar. Como eu mencionei, eu quero refletir com os irmãos sobre o tema enfrentando dias difíceis, tendo como base da nossa reflexão, tendo como fundamento da nossa meditação na noite de hoje, esse texto de Atos 16, versículos 27 a 34. Meus irmãos, esse texto bíblico que nós acabamos de ler,
ele narra um episódio em uma cidade chamada Filipos, evento este que envolveu Paulo, Silas, diversos presos e também um carcereiro anônimo. O texto de Atos não nos revela o nome desse indivíduo. Mas, só para nós também termos uma ideia um pouco mais detalhada sobre o contexto geográfico, a partir do qual os eventos narrados nesse texto aqui se nos são apresentados, é importante dizermos que Filipos era o nome que fora dado a uma cidade macedônia, no Golfo de Neápolis, e que estava situada, por exemplo, na antiga Trácia, uma das regiões ali da Macedônia. E quando nós retrocedemos no tempo para o contexto do 4º século antes de Cristo, mais precisamente 356 antes de Cristo, nós descobrimos que um indivíduo chamado Filipe II da Macedônia, ele anexou o país até o rio Nestos, incluindo esta cidade, a cidade de Filipos, que ele acabou ali ampliando, fortalecendo-a e ao mesmo tempo dando o seu próprio nome à cidade. Daí o porquê de o contexto da passagem que nós lemos se dar na cidade de Filipos, em homenagem a Filipe II, o Macedônio. Mas, à medida em que nós avançamos ainda um pouco mais na história, nós descobrimos que no ano 42 a.C., Filipos, a cidade de Filipos, acabou se tornando uma colônia romana, status este que, aliás, aparece no contexto amplo do capítulo que nós lemos, mais precisamente em Atos capítulo 16 e versículo 12, que diz que Filipos, já à época de Paulo, era uma importante colônia, neste caso, romana. Mas por que Paulo e Silas, é uma pergunta importante nesse contexto, por que Paulo e Silas, afinal de contas, foram parar na prisão? O que eles fizeram, que atos praticaram, ou que crimes, vamos assim dizer, ali cometeram, a fim de que fossem parar na prisão? Nós descobrimos que Paulo, ele vai parar na prisão com Silas, porque Paulo havia expulsado um demônio de uma moça que possuía um espírito de adivinhação, e esse acontecimento acabou provocando uma série de prejuízos financeiros para os patrões, digamos, desta moça anônima. Então, como resultado desse exorcismo, Paulo e Silas foram parar na prisão. E aí, no contexto da prisão de Filipos, nós vemos esse carcereiro mantendo-os, tanto Paulo quanto Silas, na parte mais interna da prisão, prendendo-os também pelos pés no tronco, porque a informação que fora dada, a ordem que lhes fora ali dada, era para que eles ficassem, Paulo e Silas, com seus pés presos, imóveis e o mais assim, digamos, o mais distintos ali dos demais presos, de modo que nenhum tipo de situação eventualmente viesse lhes proporcionar a ocasião para a fuga, o que nós veremos no decorrer aqui da nossa mensagem, algumas coisas semelhantes ali que aconteceram, não a fuga, mas outras situações semelhantes a esta. E aí, todas essas informações que nós estamos dando agora preliminarmente, você poderá encontrá-las em Atos 16, versículos 16 a 24. Nós demos apenas um pequeno resumo. Mas além disso, nesse ínterim, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus próximo ali da meia-noite, quando de repente houve um terremoto que sacudiu a cidade de Filipos e com ela ali o cárcere, a prisão onde Paulo e Silas também se encontravam. E como consequência desse tremor, as celas onde os presos estavam se abriram. E começou então, meus irmãos, a partir de então, o pesadelo do carcereiro de Filipos. Porque a lei romana era severa com os carcereiros, com os soldados romanos, com os legionários romanos, que, por exemplo, deixassem ou permitissem que os presos que estivessem sob os seus cuidados viessem a escapar. Bem, mas diante desse cenário, como o carcereiro de Filipos reagiu? Ou melhor, como o carcereiro de Filipos enfrentou esses dias difíceis pelos quais ele passou durante o terremoto que acometeu a prisão da qual ele tomava conta, da qual ele estava incumbido de monitorar? Como ele reage? Esse será
o assunto da nossa mensagem na noite de hoje. Enfrentando dias difíceis a partir da triste experiência que o carcereiro anônimo de Filipos teve no contexto bíblico que nós acabamos de ler. Mas, meus irmãos, a primeira coisa que eu descubro nesse texto é que o carcereiro de Filipos enfrentou dias difíceis, pensando inicialmente em tirar a própria vida. O carcereiro de Filipos enfrentou dias difíceis, pensando inicialmente em cometer suicídio, em tirar a própria vida. Onde lemos isto? No texto de Atos, capítulo 16, versículo 27, que diz: acordando o carcereiro, ele é acordado pelo terremoto que sobrevém ali à prisão, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se. Por quê? Cuidando que os presos já tinham fugido. Existem várias maneiras de nós enfrentarmos os dias difíceis. E como todos nós sabemos, por experiência prática, e já falamos bastante sobre isso também em outras mensagens, em outras pregações, em outros estudos, nenhum de nós, cristãos que somos, estamos isentos quanto a passar por situações adversas, momentos difíceis ou situações problemáticas na vida. Mas existem várias maneiras de enfrentarmos os dias difíceis, sejamos nós cristãos ou não. Por exemplo, alguns enfrentam dias difíceis sem sair da cama, não têm o menor desejo de sair da cama. Outros enfrentam os dias difíceis recorrendo ao agiota, quando tem uma necessidade muito grande de dinheiro. Outros ainda enfrentam os dias difíceis isolando-se das pessoas. Outros vão enfrentar os dias difíceis procurando um psicólogo, um psiquiatra, uma ajuda e assim por diante. E ainda outros, como o carcereiro de Filipos, eles buscam enfrentar e driblar os dias difíceis, buscando dar um fim, buscando dar cabo à sua própria vida. E essa, meus irmãos, infelizmente foi a solução que o carcereiro de Filipos, pelo menos inicialmente, buscou ali para o seu problema, ele achou para o seu problema. O carcereiro de Filipos, ele pensou que se tirasse a sua própria vida, os seus problemas seriam resolvidos. E infelizmente, meus irmãos, existem muitas pessoas que pensam mais ou menos a mesma coisa, da mesma forma. Existem pessoas que pensam que a solução para o seu divórcio é o suicídio, que a solução para o seu emprego seja o suicídio, que a solução ali para o autoendividamento que tenham contraído é o suicídio, que a solução para os seus problemas, por exemplo, ministeriais ou espirituais, seja o suicídio. Aliás, nós percebemos, lendo vários noticiários na mídia, sobretudo nas redes sociais, nos últimos meses, aliás, até coisa de 2, 3, 4 anos, bem recentemente, que a mídia noticiou o caso de vários pastores que, por enfrentarem problemas conjugais, ministeriais, familiares, emocionais e tantos outros, acabaram tirando a sua própria vida ou tentando tirar a sua própria vida. Mas eu aprendo aqui que, num primeiro momento, diante de situações adversas, nós estamos sujeitos a pensarmos em cometer loucuras. E não é porque sejamos homens de Deus e mulheres de Deus que estejamos blindados ou vacinados ou imunizados quanto a isso. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos homens como Moisés, homem de Deus como Moisés, num momento específico da sua vida, desejando morrer. Vemos algo semelhante ocorrendo com outros homens de Deus, profetas como Elias e como Jonas. Jonas, que ficou tão desgostoso porque Deus perdoara a ímpia ninivita, a ímpia Nínive, com os assírios, com os ninivitas, ele fica tão desgostoso porque achava que Deus deveria dar misericórdia apenas para ele e para Israel, mas não para os ímpios, não para os outros povos. Ele fica tão desgostoso que deseja morrer. E Deus lhe pergunta: Jonas, por acaso é razoável esse tipo de reação? Mas, meus queridos, nós não estamos isentos.
a experimentarmos dias difíceis, dias maus, dias problemáticos, e mesmo sendo cristãos ou não, como, por exemplo, não é o caso do carcereiro de Filipos, por enquanto ele ainda não é crente, ele se converterá apenas ao longo dessa narrativa, mas eu descubro que durante dias ou momentos difíceis, turbulentos, aflitivos, nós podemos pensar em cometer determinadas loucuras, que evidentemente não é o desejo de Deus, nem para a minha, nem para a sua, nem para a nossa vida. Mas isso nos leva a um segundo ponto já mais positivo no texto, que é o seguinte: em segundo lugar, o carcereiro de Filipos enfrentou dias difíceis contando com a empatia de Paulo. Ele enfrentou dias difíceis contando com a empatia de Paulo. Vejamos o que diz o versículo 28, Atos 16, 28. Mas Paulo clamou com grande voz quando percebeu que ele queria tirar a própria vida. E vejamos o que Paulo diz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Quando eu falo sobre empatia, a palavra empatia vem da combinação de duas palavras gregas, né? En, dentro, e pathos, que é sentimento ou sofrimento. Portanto, de forma bem resumida, nós poderíamos definir empatia como a capacidade de se colocar no lugar do outro. Sentir o que o outro sente, nos solidarizarmos com o outro, com as suas dores, com as suas aflições, com as suas angústias, com os seus problemas, como foi, por exemplo, o caso deste carcereiro. Paulo poderia ter aproveitado o momento do terremoto, convenhamos, ele poderia ter dito: olha, Silas, Deus ouviu a nossa oração, Deus ouviu, Deus recebeu o nosso louvor, vamos fugir rapidamente dessa prisão, e esse carcereiro que se lasque. Ele é ímpio, quem mandou ser ímpio? Ímpios, né? As coisas acontecem com ímpios, mas Paulo era um homem de Deus, ele não era uma pessoa egoísta, não era uma pessoa individualista, não era uma pessoa narcisista, ele foi empático para com um homem que ele não conhecia e que não tinha a mesma fé que ele possuía. Meus irmãos, um dos problemas da nossa geração é que a nossa geração vive aquele lema: cada um por si, Deus por todos. As pessoas vivem cada vez mais preocupadas apenas com os seus bens particulares e não com o bem público, e não com o bem que é do outro. Eu diria que hoje nós temos muito presente na nossa sociedade aquilo que eu chamaria de síndrome de Caim, né? Por exemplo, ali, vista na sua declaração egoísta, lá de Gênesis capítulo 4, versículo 9, quando ele pergunta, quando Deus lhe diz: onde está o seu irmão? E ele diz: eu sou lá guardador ou cuidador do meu irmão. Esta sensação, este sentimento, infelizmente tem estado presente, inclusive no nosso meio cristão, ou eu talvez diria pseudo-cristão. Vemos irmãos nossos passando por problemas físicos, financeiros, emocionais, ministeriais, espirituais, e apesar de não dizermos aquilo que Caim diz, pelo menos Caim não foi hipócrita, nós pensamos: eu não tenho nada a ver com a vida do meu irmão, ele não tem nada a ver comigo, é um membro do corpo de Cristo, é uma pessoa também por quem Jesus morreu, é um irmão que muitas vezes nós nos assentamos ao seu lado nos cultos, né? Temos ali comunhão com ele nos almoços e em tantos outros contextos, mas quando o nosso irmão passa por problemas, nós fazemos de conta que aquilo não tem nada a ver conosco. Mas Paulo, meus irmãos, quando eu olho para ele, eu verifico que Paulo não se preocupa apenas com o seu próprio umbigo, ele se preocupou com o carcereiro. E isso, meus irmãos, é muito importante, porque nesta noite, eu diria que uma oração importante, uma das orações que eu faria é justamente pedir a Deus para que nos abençoe, para que possamos contar com a empatia de outras pessoas durante os momentos difíceis da nossa vida. E que não apenas possamos contar com a empatia dos outros, nós mesmos venhamos a ser empáticos com a dor, o sofrimento e o problema alheio. Esta é uma segunda lição que eu aprendo aqui também nesse texto. O carcereiro de Filipos, ele enfrentou dias difíceis, graças a Deus, contando com a empatia de Paulo, que não era só apóstolo. A preocupação dele não era só fundar igrejas, a preocupação dele não era só escrever epístolas,
A preocupação dele era ser empático com pessoas comuns do dia a dia que também passavam por dificuldades. Este era o apóstolo Paulo. Mas, em terceiro lugar, eu também descubro nesse texto que o carcereiro de Filipos, ele enfrentou dias difíceis, julgando equivocadamente que o seu verdadeiro problema era de ordem física. O carcereiro de Filipos enfrentou dias difíceis, julgando equivocadamente que o seu verdadeiro problema era de ordem física. Vejamos o que diz aqui os versículos 29 e 30. Os versículos 29 e 30 dizem: e pedindo luz, saltou dentro, ou seja, o carcereiro pede luz para os seus auxiliares e salta dentro da prisão. E todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E, tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Tem havido muito questionamento, muito debate acerca do significado dessa pergunta que o carcereiro de Filipos dirige a Paulo e a Silas. Afinal de contas, quando ele pergunta no versículo 30, o que é necessário que eu faça para me salvar, ele estava aqui desejando ser salvo do que mais precisamente, ou de quem? De males físicos, em primeiro lugar, isto é, do terremoto e das consequências que lhe sobreviriam por ter deixado os presos soltos. Segundo, de males espirituais, ou seja, da ira dos deuses, lembrando que ele era um carcereiro pagão, ele não era cristão, ele era pagão. Ou terceiro, ele queria se salvar tanto de males físicos quanto espirituais, que combinaria esta explicação, os itens 1 e 2. Bem, a julgar pelo contexto imediato dessa passagem, meus irmãos, parece que o carcereiro estava preocupado com a sua integridade física. Ou seja, ele queria saber como ele poderia se livrar tanto do terremoto quanto da pena de morte que ele possivelmente sofreria pelo fato de todos os presos estarem soltos. Eles não fugiram, mas estavam ali soltos, conforme Atos capítulo 16 e versículo 26. Aliás, só para termos uma ideia, não nos esqueçamos de que os guardas que deixaram Pedro escapar em Atos 12, eles foram severamente punidos por Herodes, conforme Atos capítulo 12, versículo 19. E o carcereiro de Filipos certamente esperava que o mesmo viesse eventualmente a ocorrer também a ele. Além disso, meus irmãos, a interpretação de estudiosos, alguns estudiosos do Novo Testamento, como por exemplo Darrell Bock e Ben Witherington, por exemplo, vai nessa direção. Aliás, Darrell Bock, ele, ao comentar Atos 16, 31, ele diz o seguinte: o carcereiro filipense fica impressionado com suas circunstâncias e pergunta o que ele precisa fazer para ser salvo. Tudo o que ele pode ter dito é como sua vida física pode ser poupada. Mas Paulo responde falando acerca da vida espiritual, chamando para a fé no Senhor Jesus, chamando o carcereiro para crer no Senhor Jesus. E se essa interpretação estiver correta, embora não seja unânime, existem estudiosos como F.F. Bruce que pensarão o contrário. Esse texto aqui, a pergunta do carcereiro, o que eu preciso fazer para ser salvo, era ser salvo em termos espirituais. Então, é um assunto que é debatido e discutido entre os estudiosos. Mas, se a interpretação física que nós demos ao texto, que a meu ver talvez seja mais coerente em razão do contexto imediato dessa passagem, se ela estiver correta, então o diálogo travado entre o carcereiro de Filipos e Paulo, ele deve ter se dado mais ou menos nesses termos. Eles quiseram dizer mais ou menos o seguinte: primeiro, o carcereiro pergunta: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar desse terremoto e ou da pena de morte que certamente me será imposta em razão da soltura desses presos? O que eu preciso fazer para livrar a minha pele? Então, Paulo responde: o seu verdadeiro problema, carcereiro, não é de ordem física, mas sim de ordem espiritual.
Você deveria se preocupar não com a ira de César por deixar os presos soltos, mas sim com a ira de Deus, porque você ainda não se arrependeu dos seus próprios pecados. Esta talvez seria uma explicação ou uma interpretação, eu diria, mais adequada para esse contexto. Mas o que chama a minha atenção nesse ponto, meus irmãos, é que muitas vezes nós agimos como esse carcereiro de Filipos, tomando essa interpretação que nós sugerimos como sendo a mais adequada. Às vezes nós achamos que os nossos problemas reais ou os nossos maiores problemas sejam físicos, quando na verdade os nossos maiores problemas, eles possuem uma ordem espiritual. O nosso problema não envolve se nós teremos com que comer ou não amanhã, e não estou dizendo que esse problema não seja importante, estou dizendo que não é o mais importante. Nosso problema não envolve apenas pagamento de boletos, não envolve estas situações, problemas emocionais, problemas financeiros, problemas conjugais e outros. O nosso maior problema se dá na esfera espiritual, no nosso relacionamento com Deus. Nós servimos a um Deus santo e, como pecadores que somos, devemos urgentemente nos arrepender dos nossos pecados, senão estaremos sob a ira de Deus. E Paulo coloca a situação do carcereiro de Filipos na sua real perspectiva. O problema dele não era com César, o problema dele não era o terremoto, o problema dele era Deus. Como que ele poderia se ver justificado diante de um Deus que é santo e justo em todos os seus caminhos? Eu não estou negando, meus irmãos, e não estou sendo insensível quanto às nossas intempéries do dia a dia. Quanto a problemas físicos, materiais, psicológicos, psicossomáticos e tantos outros, eles são problemas reais, não estamos negando isto. Mas o que eu estou dizendo é que o nosso maior problema é de ordem espiritual. Somos pecadores, mas vivemos diante de um Deus que é santo, absolutamente santo e justo. Então o nosso problema é com Ele, não é com outras pessoas ou com quaisquer outras circunstâncias da nossa vida. O nosso verdadeiro problema, evidentemente, se não nos arrependermos dos nossos pecados, é com Deus. E é essa perspectiva que Paulo traz, a meu ver, para o carcereiro de Filipos nesse contexto. Mas também nós descobrimos alguns outros elementos importantes nesse texto. Nós também vamos descobrir aqui, em quarto lugar, um ponto que tem a ver com esse que nós acabamos de citar. Também descobrimos que o carcereiro de Filipos enfrentou dias difíceis, descobrindo que o seu verdadeiro problema era de ordem espiritual e não física. Primeiro ele se confunde, e depois ele descobre que o seu verdadeiro problema é com Deus e não com César, não com a lei romana, não devido à soltura de alguns presos naquele contexto. Vejamos o que diz Atos capítulo 16 e versículo 31, que diz: E eles, isto é, Paulo e Silas, disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Amém? Meus irmãos, como eu disse, o nosso maior problema não é de ordem física, não é de ordem material, não é de ordem financeira, não é de ordem política e também não é de ordem emocional, mas o nosso maior problema é de ordem espiritual. É verdade que nós enfrentamos diversos tipos de problemas hoje, sobretudo no contexto em que eu e você vivemos. Nós enfrentamos problemas econômicos, como por exemplo a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que acabam afetando a economia de todo mundo, não só o contexto ali da Europa, mas todo mundo, incluindo a mim e a você no contexto latino-americano. Nós enfrentamos problemas políticos, não é isso? Como a profunda polarização política entre a esquerda e a direita no Brasil. Enfrentamos problemas emocionais, como por exemplo os problemas psicológicos resultantes da pandemia, tantas pessoas desempregadas, com tantos familiares hospitalizados e tantos outros que tiveram seus comércios fechados, parentes e amigos que morreram, e tudo isso evidentemente
é uma questão absolutamente problemática para a nossa vida. Mas, mais uma vez, me permitam ser enfático nesse ponto. O nosso verdadeiro e maior problema é de ordem espiritual. Somos miseráveis pecadores que, assim como o carcereiro de Filipos, precisamos crer em Jesus Cristo para sermos salvos. Nós precisamos ser salvos da ira de Deus, e de um Deus que é santo, que é justo, que é perfeito e que é todo-poderoso em absolutamente todos os seus caminhos, em todas as suas ações, em todos os seus atributos. É com este Deus que nós temos, que nos ver e devemos prestar contas diante dele. Esse é o ponto que nós encontramos aqui nesta passagem. Mas eu também descubro, em quinto lugar, que o carcereiro de Filipos enfrentou dias difíceis ouvindo a palavra de Deus. O carcereiro de Filipos enfrentou dias difíceis ouvindo a palavra de Deus. Atos 16, 32 diz o seguinte: e lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Percebam que as coisas estão melhorando para o carcereiro de Filipos. Começa experimentando um terremoto, pensa depois em tirar a sua vida, conta com a empatia do servo de Deus chamado apóstolo Paulo, e agora de repente, aquele que poderia já estar morto no início da história, ele já aparece ouvindo a palavra de Deus. Ele para, não para ouvir os seus pensamentos suicidas, o seu desejo de tirar a própria vida, ele para ouvir aquilo que Deus tinha a dizer ao coração dele e à vida dele. Eu disse, meus irmãos, no primeiro ponto dessa mensagem, que existem várias maneiras de enfrentarmos os dias difíceis. E mais uma vez é importante lembrar, nenhum de nós está isento de passar por tais dias difíceis, problemáticos, angustiantes, aflitivos, terríveis e assim por diante. Nenhum de nós está imune a isso. Nós também dissemos que alguns enfrentam esses dias difíceis não saindo da cama. É aquele dia em que nós falamos, poxa vida, hoje, se eu soubesse que ia acontecer tudo isso na minha vida, eu não teria nem saído de casa, não teria nem saído da cama. Outros enfrentam dias difíceis, como nós também mencionamos, ali, de repente, recorrendo ao agiota para pagar as suas dívidas, ou cometendo uma série de outras loucuras. Mas o carcereiro de Filipos, meus irmãos, depois de pensar em se suicidar, ele acabou descobrindo que a melhor maneira de enfrentar os dias difíceis, quando estes se nos sobrevêm, é ouvindo a palavra de Deus. E por que, afinal de contas, ouvir a palavra de Deus é importante? Por uma diversidade infindável de razões e de motivos. Primeiro, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, conforme Paulo nos diz em Romanos 10:17. Segundo, porque as sagradas letras podem nos tornar sábios para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus, conforme Paulo diz em 2 Timóteo 3,15. Terceiro, porque lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para o nosso caminho, conforme diz o Salmo ali no capítulo 119 e versículo 105. Diante de trevas, diante de contextos tenebrosos, diante de dias difíceis, não há nada melhor que possamos fazer do que ouvirmos a palavra de Deus e permitirmos que ela seja a bússola que venha a guiar a cada momento e a cada circunstância das nossas vidas. Não permita que as suas emoções volúveis guiem os seus passos. Não permita que uma tristeza profunda, em decorrência de situações pontuais, venham guiar os seus caminhos. Permita que Deus, por meio da sua palavra, venha mostrar para você a verdadeira luz ao fim do túnel, que recebe o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a solução para todas as nossas circunstâncias adversas, aflitivas e terríveis. Jesus é a solução para a minha e para a sua vida, e não há outra solução semelhante a Ele. Que Deus nos ajude a enfrentarmos dias difíceis, ouvindo a palavra de Deus,
estudando a palavra de Deus, crendo na palavra de Deus e, sobretudo, praticando a palavra de Deus. Faça isso, meu irmão, e você verá como será mais fácil enfrentar os dias difíceis que Deus eventualmente permitir que venham à sua frente. Que Deus nos dê graça para enfrentarmos tais dias, não confiando nas palavras dos homens, mas confiando na palavra infalível, inerrante, eterna, gloriosa e transformadora, que é a palavra do nosso Deus. Isso nos conduz a um sexto e antepenúltimo ponto. Eu também descubro, lendo esse texto, em sexto lugar, que o carcereiro de Filipos enfrentou dias difíceis, demonstrando o impacto positivo que o evangelho exercera em sua vida. O carcereiro de Filipos, ele enfrentou dias difíceis, demonstrando o impacto positivo que o evangelho exercera em sua vida. Olha que coisa interessante. Vocês se lembram do início dessa história? Uma história muito curta. Como que o carcereiro começa a história? Pensando em dar um fim à própria vida. Não é isso? Esse é o início. Agora, olha o que acontece com ele quando ele ouve a palavra de Deus pregada por Paulo e Silas. Atos 16, versículo 33, parte A. E tomando-os ele consigo, isto é, tomando Paulo e Silas, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões. Lavou-lhes os vergões. Assim que ouviu o evangelho, o carcereiro de Filipos se viu tão impactado pela sua mensagem, que logo em seguida ele passou a cuidar de Paulo e Silas, tratando dos seus ferimentos físicos que certamente haviam sido causados pelos muitos açoites, pelas muitas chicotadas que eles, como presos que eram, haviam recebido das autoridades romanas. E eu aprendo aqui, meus irmãos, uma importante lição com essa bela atitude do carcereiro de Filipos. E a lição é a seguinte: pessoas impactadas pelo evangelho devem demonstrar mudança de vida e mudança de comportamento. Pessoas impactadas pelo evangelho devem demonstrar mudança de vida e mudança de comportamento. E eu vou te dizer algo agora, como seu pastor, como seu amigo, seu irmão em Cristo. Algo simples, mas bem direto. Se você, meu irmão, conhece o evangelho ou diz conhecê-lo há muitos anos, mas continua a maltratar a sua esposa, ou você, esposa, ao seu marido, continua a falar palavrões, continua a viver uma vida mergulhada na pornografia, continua com uma vida de vícios, continua a enganar o seu patrão quando ele não está olhando para você trabalhando, e continua a viver uma vida cristã de fachada, então não houve verdadeira transformação de vida na sua vida. Você é uma fraude ambulante. Como ocorre a uma das 7 igrejas da Ásia, lá no Apocalipse: tens nome de que vives, mas está morto. Não deveria se chamar cristão, porque tudo que você vive, você pode viver tudo menos o cristianismo. Mas esse carcereiro que pensara em tirar a própria vida versículos atrás, quando ouve o evangelho, algo dentro dele muda. Ele, em vez de continuar a agredir Paulo e Silas, ele começa a tratar-lhes bem. O evangelho muda o coração daquele homem. E foi isso que o evangelho fez um dia na minha vida e na sua vida. Ou eu pelo menos espero que isso tenha sido feito, ou ainda ocorra na minha e na sua vida, quando somos expostos ao evangelho e nós consentimos com o mesmo, a nossa vida é mudada e é mudada para melhor. Como Tiago bem nos lembra, em Tiago 2,26, a fé sem obras é morta. Não adianta dizermos que somos cristãos e não vivermos o cristianismo. Não adianta frequentarmos cultos, como por exemplo aqui às quartas e aos domingos, a escola bíblica dominical às 17 horas, agora o culto às 18, como fizemos, frequentarmos as reuniões de oração, o contexto de comunhão, se toda vez que somos expostos ao evangelho, o evangelho entra pelo ouvido esquerdo e sai pelo direito. Deve haver uma mudança real, palpável de vida, quando nós de fato abraçamos a Jesus
como nosso Senhor e Salvador. Deve haver uma mudança real. Se essa mudança não houve, meu irmão, então talvez você corra o risco de estar dias, semanas, meses ou anos enganando-se a si próprio. Talvez você tenha pensado em termos psicológicos que é uma pessoa salva, quando na verdade não é. Talvez você tenha tentado enganar a você mesmo com uma série de artifícios psicológicos, mentais, que te enganaram, fazendo pensar que você era uma pessoa salva, quando talvez, eventualmente, você ainda não o seja. E isso é extremamente sério e perigoso. Que Deus nos ajude, meus irmãos, aqui, para que não nos enganemos a nós mesmos, como o próprio Tiago nos orienta na sua palavra, enganando-nos com falsos discursos. A fé sem obras é morta. Nunca se esqueça disso. Mas isso nos leva ao sétimo e penúltimo ponto, que é o seguinte: o carcereiro de Filipos, ele também enfrentou dias difíceis, se submetendo à ordenança bíblica do batismo nas águas. O carcereiro de Filipos enfrentou dias difíceis, se submetendo à ordenança bíblica do batismo nas águas. Atos 16, versículo 33, parte B diz: e logo foi batizado ele e todos os seus. Esse trechinho também de Atos, que deveria ser, eu diria, um texto de fácil compreensão, ele tem sido objeto também, para variar, de muitos debates. Aqueles que batizam crianças, ou são pedobatistas, eles entendem que a expressão e logo foi batizado, ou seja, o carcereiro, ele e todos os seus deveriam incluir crianças, porque naquelas casas, naquelas famílias daquela época, dificilmente nós não veríamos crianças. Só que quando nós lemos o simples contexto desta passagem, e com todo respeito, evidentemente, àqueles que são pedobatistas e batizam crianças, o texto deixa claro que a maneira do carcereiro ser salvo é a mesma de toda a sua família. Qual é? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, você e todos os da sua família que crerem nele como você. E eu te perguntaria, no que uma criança de 6 meses pode crer? Uma criança de 1 ano? Uma criança de 1 ano e 2 meses, que fé ela pode ter se não tem ainda o seu intelecto, a sua razão e o seu raciocínio mais plenamente ou minimamente, eu diria, desenvolvidos? Então, com todo respeito mais uma vez aos queridos irmãos pedobatistas, quando o texto diz, e logo foi batizado ele e todos os seus, entenda-se, todos os que viviam, pelo menos acima ou a partir da idade da razão, e que tinham condições mínimas de, pela graça, mediante a fé, depositar uma fé salvífica no Senhor Jesus Cristo. Porque Deus salva crentes, não é isso? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, não só você, mas os seus familiares que se comportarem como você, crendo também no próprio Senhor Jesus Cristo. Não há outro caminho, meus irmãos, para sermos salvos. Temos que, por meio da graça, através da fé, depositarmos uma fé verdadeira, real, sincera, profunda na pessoa e obras benditas do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? O Senhor Jesus nos deixou 2 ordenanças, o batismo nas águas e a ceia do Senhor. E o carcereiro de Filipos, assim que ouviu a palavra de Deus pregada por Paulo e Silas, conforme Atos 16, 32, o texto e o contexto da nossa mensagem, ele decidiu se batizar nas águas. O carcereiro de Filipos buscou enfrentar e superar os seus dias difíceis, se submetendo à ordenança bíblica do batismo nas águas. E o batismo, meus irmãos, o batismo nas águas é uma ordenança de Jesus a qual todo verdadeiro cristão deve se submeter. Porque quando nos submetemos ao batismo nas águas, estamos dando um testemunho público da nossa fé. Quando nos batizamos nas águas, estamos nos identificando com Cristo, tanto na sua morte quanto na sua ressurreição. Por isso, nós cristãos devemos nos batizar e devemos, portanto, nos submeter
a essa ordenança bíblica. E é exatamente isso que o carcereiro de Filipos fez nesse texto. E isso irá nos encaminhar, meus irmãos, ao 8º e último ponto, um ponto muito importante da nossa reflexão nesta noite. E esse último ponto, o 8º e último ponto, é o seguinte: o carcereiro de Filipos enfrentou dias difíceis com 3 importantes ingredientes da vida cristã. Quais são? Serviço, fé em Deus e alegria. Que coisa maravilhosa, né? Serviço, fé em Deus e alegria. Lembram-se do início da nossa história? Nós lemos agora há pouco no versículo 27, é um texto muito curto, né, a história dele. Lembram como que ele começa mesmo? Tentando se suicidar, tentando tirar a própria vida. Deus age na vida dele por meio de Paulo, impedindo de fazer isso. Como que ele termina? Salvo, abençoado, e vejamos o que diz Atos 16:34. Então, levando-os à sua casa, o carcereiro de Filipos, levando Paulo e Silas à sua casa, o que ele faz? Lhe expôs a mesa, preparou eles lá para um banquete. Era para este homem, minutos atrás, estar morto, agora ele está servindo. Segundo, e na sua crença em Deus, era incrédulo, virou crente. Terceiro, alegrou-se com toda a sua casa. Que texto maravilhoso, né? Sucinto e profundo. Aliás, nós poderíamos dar até outro tipo de nome, outro título a essa pregação, né? Da tentativa de suicídio à salvação em Cristo. Não é? É a história deste homem. Do fracasso à vitória em Cristo. É o título, é a vida deste homem. Cá entre nós, é o título da minha e da sua vida. Porque sem Cristo, eu e você estávamos fadados ao inferno, à derrota, à miséria e ao fracasso. Mas quando Ele veio ao meu e ao seu encontro, por meio da sua palavra, por meio da sua graça e por meio do seu Espírito, nós outrora fadados à desgraça e à morte e ao inferno, nos reencontramos com Deus e fomos, portanto, justificados pela fé. A história desse carcereiro é a minha e a sua história. É a nossa história. O versículo 34, meus irmãos, nos apresenta 3 importantes atitudes praticadas pelo carcereiro de Filipos que, como eu disse, são ingredientes indispensáveis da fé cristã. Veja bem, são indispensáveis. Não podemos ser cristãos sem qualquer um desses ingredientes. É impossível ser cristão. Veja bem que a minha afirmação é muito séria. É impossível ser cristão se qualquer um desses 3 ingredientes não estiver presente em nossa vida. Em primeiro lugar, o carcereiro de Filipos serviu Paulo e Silas, o ingrediente do serviço. Atos 16:34, parte A, diz que, então levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa. Meu irmão, um cristão que não vive para servir, ele não serve para ser cristão. Isso não é um mero clichê, não é uma palavra, uma expressão de efeito, é uma verdade bíblica. Um cristão que simplesmente não vive para servir, ele não serve para ser cristão. A nossa vida deve ser uma vida de serviço, tanto em termos verticais a Deus, como também em termos horizontais para o nosso próximo. A vida cristã deve ser uma vida de serviço, caracterizada pelo serviço, prestado a Deus, prestado aos servos de Deus e prestados às pessoas com o propósito de ajudá-las e encaminhá-las ao Senhor Jesus Cristo, como Paulo e Silas fizeram. Esse é um dos resumos da vida cristã. Em segundo lugar, o carcereiro de Filipos creu em Deus. Atos 16:34, parte B, declara que o carcereiro de Filipos passou a viver na sua crença em Deus. E o autor de Hebreus, em outro texto, mais particularmente em Hebreus 11, versículo 6, ele irá nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível.
Só que essa fé, como nós mencionamos no sexto ponto, agora há pouco, não é uma fé estática, não é uma fé inerte, pelo contrário, é uma fé ativa, é uma fé dinâmica, é uma fé operosa, é uma fé que produz. Sabe por quê? Porque a fé sem obras é um belo defunto, a fé sem obras é morta, nos diz a palavra de Deus. Por fim, em terceiro lugar, o carcereiro de Filipos se alegrou. Que coisa linda, né? Começou a história pensando em tirar a sua própria vida. A história termina com ele alegre, crente em Jesus com a sua família. Como Deus é maravilhoso aquilo que Ele faz na vida das pessoas. Se Ele tivesse tirado a sua própria vida, nada disso teria acontecido. Esse texto é tão lindo que começa com uma tentativa de suicídio. E termina com uma certeza de transformação de vida. Deus não tenta nos transformar. Quando pela graça, mediante a fé, nós cremos nele, Ele efetivamente nos transforma. Ele nos transforma. Que história linda. Atos 16, 34, parte C, afirma que ele, o carcereiro, alegrou-se com toda a sua casa. A salvação em Cristo, meus irmãos, deve ser motivo, como eu disse, inclusive, domingos atrás, aliás, no domingo passado, a salvação em Cristo deve ser motivo de grande alegria para e entre os cristãos. Não é isso que Lucas vai dizer? Quando um pecador se converte, há alegria nos céus. A alegria. Se há um elemento que deve caracterizar, que deve nortear a vida cristã, este sentimento, ele é o sentimento da alegria. Somos alegres porque estávamos perdidos, mas Jesus nos encontrou. Somos alegres porque não tínhamos saída, mas encontramos aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Estávamos fadados ao inferno, mas Ele desviou-nos dessa rota e pela sua graça nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele mudou a nossa vida. Ele mudou profundamente a nossa vida. E esses motivos, entre tantos e tantos e tantos outros que poderíamos mencionar e ficar a noite inteira mencionando, são motivos mais do que sobejos pelos quais devemos viver uma vida cristã alegre, não apática, né? Não encabrunhada, tímida, mas uma vida alegre, uma vida cristã alegre, feliz, porque Jesus me salvou, porque Ele veio ao meu encontro, porque Ele falou comigo, porque Ele agiu na minha vida, porque Ele me transformou. E diria ao carcereiro de Filipos, porque eu pensei em tirar a minha vida, e mal sabia que Ele já tinha entregue a sua vida por mim. Eu não preciso tirar a minha vida. Ele mesmo deu a vida dele por mim. Eu não preciso mais fazer isso. Eu preciso apenas crer em Jesus. E mais nada. Apenas confiar em Jesus. Meus irmãos, que essa alegria que contagiou o carcereiro de Filipos e a sua família venha contagiar o meu e o seu coração nessa noite. Amém? Talvez estejamos com irmãos que estão passando por problemas difíceis. Não faça nenhum mal. Amém? Talvez pensando em se divorciar, sabe, numa situação muito difícil, porque, pastor, não dá para pagar as contas, os boletos chegam, eu não tenho condições, a minha família virou um inferno, meu casamento virou um inferno, minha vida virou de pernas para o ar, está tudo errado na minha vida. Permita-me, por favor, dizer a você o que Paulo disse para o carcereiro: não faça nenhum mal contra a sua própria vida, entregue a sua vida hoje mesmo a Jesus, porque Ele morreu na cruz pelos meus e pelos teus pecados, e Ele é a solução para os problemas que nos angustiam, que nos afligem, que tiram o nosso sono. É Ele o caminho que nos conduz à salvação eterna. Confie nele, entregue-se profunda e totalmente aos cuidados dEle. Eu gostaria de concluir este sermão, como nós frequentemente fazemos, dizendo que hoje nós aprendemos várias verdades sobre a maneira como o carcereiro de Filipos enfrentou dias maus na vida dele. Depois de enfrentar um terremoto,
depois de verificar que os presos ali da prisão que ele cuidava estavam soltos, e depois de imaginar que ele deveria sofrer uma pena de morte por César, diante de contextos tão difíceis, como ele reagiu? Em primeiro lugar, o carcereiro de Filipos enfrentou dias difíceis pensando inicialmente em tirar a sua vida. Inicialmente. Segundo, o carcereiro de Filipos enfrentou dias difíceis contando com a empatia de Paulo. Que Deus nos ajude a sermos empáticos com aqueles que estão passando por situações difíceis e para os quais às vezes damos de ombros e viramos as costas. Que Deus nos ajude a olharmos para o outro, para a sua dor e sermos solidários. Terceiro, o carcereiro de Filipos enfrentou dias difíceis, julgando equivocadamente que o seu verdadeiro problema era de ordem física. Ele pensou que o problema dele era com César, mas o maior de todos os problemas era com Deus. Ele precisava crer em Cristo, como todos nós precisamos crer, não em nós mesmos, mas no Senhor Jesus. Em quarto lugar, o carcereiro de Filipos enfrentou dias difíceis, descobrindo que o seu verdadeiro problema era de ordem espiritual e não física. Em quinto lugar, o carcereiro de Filipos enfrentou dias difíceis, ouvindo a palavra de Deus. Não se preocupe com o prognóstico dos homens, não ouça homens, mas ouça a palavra de Deus, para que Ele guie você e os seus passos em cada momento da sua vida. Em sexto lugar, o carcereiro de Filipos enfrentou dias difíceis, demonstrando o impacto positivo que o Evangelho exercera na sua vida. Acabou de ouvir o Evangelho de algoz de Paulo e Silas, e de alguém que experimentaram uma tentativa de suicídio. Ele começa a limpar os vergões, as feridas e a cuidar de Paulo e de Silas. O Evangelho deve gerar verdadeira mudança de vida na vida daqueles que dizem crer em Jesus. Em sétimo e penúltimo lugar, o carcereiro de Filipos enfrentou dias difíceis, se submetendo à ordenança bíblica do batismo nas águas. Meu irmão, se você crê em Jesus, mas ainda não se batizou, você precisa fazê-lo a despeito dos seus pecados, porque Cristo te ama, morreu por você, pelos seus pecados, e é necessário que você cumpra e se submeta à ordenança, por exemplo, do batismo nas águas. E por fim, em oitavo e último lugar, o carcereiro de Filipos enfrentou dias difíceis, com 3 importantes ingredientes indispensáveis à fé cristã. Isto é, o serviço, a fé em Deus e a alegria. Que Deus conceda a cada um de nós uma vida de serviço prestada a Ele e à obra dEle. Uma vida de fé nele e também uma vida de alegria por Ele e por causa das coisas dEle. E que esse Deus seja glorificado hoje e sempre em nome de Jesus. Amém? Por favor, pode ficar em pé. Vamos orar. O meu desejo nessa noite, meus irmãos, é que o mesmo Jesus que concedeu um final feliz a este carcereiro, Ele venha também dar um final feliz a cada um de nós. Mas este final feliz, quero lembrá-los, não se encontra neste mundo e nas coisas deste mundo. Este final feliz se encontra no próprio Deus, no Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe verdadeira felicidade fora de Deus. Não existe real felicidade sem que creiamos na pessoa e obras benditas do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O que passar disso é uma falsa felicidade. Amém? Mas que Deus possa encher o seu coração e o meu de alegria nessa noite. Porque Deus graciosamente nos salvou. Aqueles que estavam fadados à morte, Ele mudou a rota, a fim de que pudéssemos ir até a eternidade, vivermos ali com Ele pelos séculos dos séculos e para todos sempre. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te bendizer, quero te agradecer pela sua bondade, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Te agradeço pela vida dos meus irmãos, irmãs aqui presentes, aqueles que por algum motivo não puderam estar conosco hoje, que o Senhor os guarde, o Senhor os abençoe, o Senhor os proteja. Mas, Pai, obrigado
particularmente neste contexto. Obrigado pela vida do carcereiro de Filipos e por todas as lições importantes que o Senhor nos trouxe a partir da vida dele, a partir das ações dele, da maneira como ele agiu e reagiu, por exemplo, diante da sua palavra. Ajude-nos, ó Senhor, a entendermos que nós dependemos total e absolutamente de Ti. Dependemos do Senhor, da Sua palavra, da Sua graça e da Sua misericórdia, sem os quais estamos irremediavelmente perdidos e fadados à destruição, à tragédia, à ruína, ao fracasso. Nós Te louvamos, Senhor, e suplicamos a Tua bênção, a Sua direção, a Sua orientação em todas as coisas. Como a Sua graça foi sobrepujante sobre a vida desse carcereiro, que a Sua graça também venha sobre nós, livrando-nos, ó Pai, dos nossos pecados e reconduzindo-nos à Sua presença, cientes que estamos de que dependemos apenas do Senhor, da Sua palavra, da Sua graça e de mais ninguém. Te louvamos por tudo, Pai. Fique conosco nesta hora e continue, por favor, a nos abençoar. É o que nós Te pedimos e mais uma vez agradecemos, em nome de Jesus. Amém.